a lógica do capital. Isso é discussão exclusivamente de método. Nós temos um texto weberiano que equaciona minimamente os parâmetros metodológicos de Weber. É só abrir lá Economia e Sociedade, que há um capítulo dedicado exclusivamente às categorias, ao que Weber chama de categorias sociológicas fundamentais. E é claro que uma boa compreensão do debate weberiano acerca do método implica a leitura de todo um conjunto de textos. Entretanto, um recorte muito nítido neste capítulo de Economia e Sociedade dá ao leitor uma visão muito clara de como é que Weber operava a sua análise. Em Durkheim, a coisa é mais nítida ainda. Como bom positivista, Durkheim pensa método como um conjunto de regras formais, de regras intelectivas, e ele expôs isso com a sua prosa cartesiana naquele volume, que é um manual fundamental para qualquer formação em ciências sociais, que se constitui do texto das regras do método sociológico. Mas eu lhes dizia, com Marx é diferente isso. E puxava a observação leniniana, segundo a qual Marx não nos deu uma lógica, Marx nos deu a lógica do capital. Se essa observação de Lenin tem pertinência, e a mim me parece que ela tem inteira pertinência, ela nos remete à subordinação em Marx das preocupações lógicas, metodológicas e epistemológicas à sua ênfase ontológica. Ou seja, Marx, ao contrário de uma forte tendência, que eu diria que é dominante na reflexão ocidental desde o século XVIII, e o ponto de partida dessa fortíssima tendência é a obra de Kant, Marx se contrapõe a essa tendência ao não discutir a questão do conhecimento tomada em si mesma. Marx não discute quais são as nossas condições de conhecer. Marx problematiza as nossas condições de conhecimento de um objeto determinado. Neste sentido, embora haja, indiscutivelmente, uma dimensão epistemológica na obra marxiana, embora haja preocupações epistemológicas, gnosiológicas, todas elas em Marx estão subordinadas a uma impostação, a uma direção ontológica. E como é que isso se manifesta na obra marxiana? Se manifesta no fato de, ao contrário de Weber, e ao contrário, ou a diferença de Weber e a diferença de Durkheim, você só apreender o método marxiano à medida em que você apreende a sua análise teórica. Trocando em miúdos, isso significa o seguinte: em Marx, eu não tenho uma discussão metodológica autônoma que me permita apreender o modo analítico, a modalidade teórico-analítica de Marx. É bastante curioso observar que Marx se deteve pouquíssimas vezes numa discussão metodológica. Rastreando o conjunto da obra de Marx, nós vamos perceber que ele dedica poucas palavras ao debate metodológico. Isso acontece entre 1845 e 46. Se vocês tomam aquele volumoso texto, só publicado em 32, que ele redigiu com Engels, A Ideologia Alemã, no primeiro capítulo, que salvo erro é o único que está traduzido ao português, não é? Aqui no Brasil não há uma tradução integral da ideologia alemã, há uma tradução integral lusitana, que, diga-se de passagem, é muito ruim. Aqui no Brasil existe uma boa tradução, já antiga, do primeiro capítulo da ideologia alemã, que é o capítulo sobre Feuerbach. Neste capítulo, nós encontramos umas poucas páginas dedicadas à discussão metodológica. Depois, em 1847, na polêmica contra Proudhon, naquele famoso livro
A Miséria da Filosofia, também Marx dedica cerca de 20 ou 30 páginas à discussão metodológica. Ele vai retornar a essa discussão lá na abertura dos Grundrisse, num texto de 20 páginas, que é um texto, inclusive, recomendado para a leitura de vocês, onde ele vai discutir o método da economia política. E no prefácio, e sobretudo no pós-fácio, a segunda edição do Capital, ele também faz algumas observações de natureza metodológica. Por que essa discussão é tão parca em Marx? Por que ela é tão pequena, ela é tão econômica? Ao contrário daquilo que nós verificamos em Weber e em Durkheim, para citar apenas dois autores importantes no âmbito das ciências sociais. É que em Marx não se trata de elaborar uma lógica. Em Marx se trata, e retomo Lenin, de apreender uma lógica determinada. Entendida essa lógica como uma dinâmica, como um movimento, como uma estrutura movente de um objeto determinado. Quando Lenin afirma, Marx nos deu a lógica do capital, o que ele está afirmando aí é, de uma outra maneira, mais original e mais fecunda, aquilo que nós tentávamos formular ontem, ao dizer que para Marx teoria é a reprodução ideal de um movimento, ou do movimento real do objeto. Isso põe um problema para quem está discutindo o método em Marx. Qual é o problema? Eu posso fazer um recorte, eu posso estabelecer uma divisória entre as análises histórico-concretas de Marx e o seu método. Eu lembro que vários autores da tradição marxista fizeram isso. O debate sobre o método em Marx é um debate antigo, que já ocupou milhares de páginas. Me parece que é um debate enviesado. Apreender o método marxiano é apropriar-se da análise marxiana. Eu diria que, ao contrário de Weber e ao contrário de Durkheim, cuja elaboração metodológica eu posso apreender nos seus escritos sobre método, em Marx, a apreensão da sua forma de tratar o objeto só é possível na medida em que nós nos apropriamos da sua análise teórica. Mais exatamente, conhecer o método de Marx é ler o Capital. Por quê? Porque aquela perspectiva que permite ao sujeito apreender o que é próprio do objeto, perspectiva que constitui essa relação metodológica, ela não é a priori, ela não é anterior, ela não é externa à relação entre o sujeito e o objeto. Ela é constitutiva dessa relação. De onde a dificuldade daqueles que não querem operar de modo, eu diria, positivista ou neopositivista, de encontrar uma lógica em Marx que não seja a lógica que ele apreende no seu objeto. A dificuldade está em expor os procedimentos metodológicos de Marx descolados, destacados, extraídos do conhecimento real que ele produziu. Por isso mesmo, a opção que eu faço no tratamento desta temática é tentar acompanhar, ao longo da evolução e da maturação da obra marxiana, quais foram as análises que Marx realizou. Até porque, para retomar uma formulação do próprio Lenin, quando lhe indagaram uma vez o que é o marxismo, ele respondeu de forma canônica e lapidar: é a análise concreta de situações concretas. Também terminava a minha conversa com vocês ontem sinalizando, e isso em resumo da exposição anterior, que o Marx que nos interessa é o Marx que começa em 1843. Sem desprezo da dissertação com que ele concluiu seu curso de filosofia, sem menoscabar a importância política dos seus textos na Gazeta Renana, nomeadamente aqueles textos em que ele enfrentava
a censura guilhermina, sem prejuízo de nada disso. O Marx que nos interessa é o Marx que começa em 1843. É o Marx que se confronta com a filosofia do direito de Hegel, em cujo coração estava a problemática do Estado. Quero começar o nosso trabalho de hoje arrancando destas duas marcas, da observação leniniana, para, de alguma maneira, justificar o percurso que farei aqui, e da discussão de 1843, que põe o problema que vai atormentar Marx a vida inteira: decifrar o que é a sociedade civil burguesa. Vamos fazer um parêntese aqui. É uma boa questão, porque eu estou dando isso por suposto. Atenção. À medida que eu estou operando com supostos, se eles não vierem à tona assim, a gente pode se entender um bocado mal. Vamos tentar clarificar isso aí. Isso aqui é um parêntese, hein? A partir do século XVI, e o espaço geopolítico é a Europa Ocidental, isso é um processo típico da Europa Ocidental, começa um processo de erosão na ordem feudal. Esse processo de erosão da ordem feudal vai culminar no final do século XVIII. Esse longo processo, que na verdade é um processo multissecular, é o processo que nós chamamos de Revolução Burguesa. A Revolução Burguesa é um processo multissecular, através do qual toda uma série de forças econômicas e políticas que se gestam no marco da ordem feudal ganham uma dinâmica e uma tensionalidade tal que implodem essa ordem feudal. A primeira expressão disso aqui é o desenvolvimento de novas modalidades de relações econômicas. Desde o século XI na Europa, e por que eu lembro o século XI? As cruzadas, há um renascimento do comércio na bacia mediterrânea, que a pouco e pouco vai ganhar o rumo do norte da Europa. Esse comércio gera uma enorme circulação simples de mercadorias. A figura do mercador que ia para o Oriente, trazia produtos raros na Europa e os vendia através de entrepostos que ficaram famosos. Pense nas repúblicas de Veneza e de Gênova. A pouco e pouco, essa circulação simples vai permitir uma acumulação de dinheiro, atenção, de dinheiro, que é um sinal de riqueza desconhecido, que não é próprio, que é impertinente na ordem feudal. Impertinente. Na ordem feudal, o sustentáculo econômico das relações era a propriedade da terra, né? A propriedade oligárquica, a propriedade aristocrática da terra. Essa circulação, né, vai gerar uma classe, um grupo social, ainda não era uma classe, um grupo social, que vai competir claramente com aqueles que detinham o principal meio de produção da ordem feudal, a terra. A pouco e pouco, essa gente vai acumular de tal maneira que vai fazer condicionado o exercício do poder político feudal. Vocês conhecem essa história. Interessava ao mercador o quê? Primeiro, pagar pouco pedágio. Ele vinha lá do Oriente, chegava ao norte da Itália e queria chegar na Península Ibérica, ou queria chegar na costa setentrional da França. Em cada feudo, o fulano tinha que pagar um pedágio. O que interessa a esse mercador?
romper a estrutura dos feudos, não é? Qual foi o processo mais elementar? Passou a financiar um senhor feudal que submeteu o conjunto dos outros. Está nascendo aí o Estado Nacional. O Estado Nacional, o processo de unificação nacional, é uma conquista da Revolução Burguesa. Nós sabemos como é que se deu esse processo, né? Primeiro neutraliza-se o conjunto da aristocracia, beneficiando-se um. Depois derruba-se esse um. Como vocês veem, luta de classe é um negócio que só existe na cabeça de meia dúzia de comunistas. Através disso aqui, esse grupo social ganha a dominação, a direção das decisões econômicas na Europa Ocidental. Lembro que esse movimento começa nas repúblicas do norte da Itália, depois ele se translada para a Península Ibérica, em seguida ele se translada para os chamados Países Baixos e vai desaguar na Inglaterra. Na sequência, eu tenho um processo, e esse na sequência, por favor, hein? Não é na sequência do ponto de vista histórico. Na verdade, eu tenho um único processo, que é o processo da Revolução Burguesa, que entrelaça, que vincula dimensões distintas de um mesmo processo. Eu tenho uma dimensão claramente de natureza sociocultural. Herda das conquistas do Renascimento, né? Transição de uma cultura teocêntrica para uma cultura antropocêntrica. Vejam aí, por favor, o papel da Reforma Protestante, o papel de Lutero. Cria-se aqui a figura moderna do indivíduo. Por favor, não confundam a existência do indivíduo com culturas individualistas. Diziam Adorno e Horkheimer que quanto mais se fala de individualismo, menos indivíduo nós temos. Está surgindo aqui o indivíduo moderno, que se pensa autonomamente, que não vê as suas conexões sociais como fins, mas como meios. Meios para os seus fins privados. Estou falando aqui na emersão de uma fratura da maior importância. A fratura entre o público e o privado, que é produto deste processo. O cidadão grego, quando ia para a assembleia política, quando ele ia para o conjunto dos proprietários, cidadão era proprietário, na velha Grécia, não havia distinção entre os seus interesses pessoais e os interesses da polis. Aqui, ó, começa essa fratura, essa distinção entre aquilo que é pertinente a mim como sujeito singular e o conjunto do grupo social ao qual eu pertenço. Eu tenho aqui um processo de laicização. Eu tenho aqui um processo de dessacralização do mundo. Aliás, muito bem observado por Weber, não é? Quem leu a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo sacou isso claramente, não é? Enquanto o homem da ordem feudal olhava o mundo como um enigma a requerer admiração, o homem posterior ao século XVI olha esse enigma como algo que deve ser solucionado de forma prática. Vocês conhecem essa história, não é? Está lá no Weber. Mas a gente podia fazer aqui a experiência. É bastante provável que se eu os convidar na sexta-feira, quando vocês ficarem livres de mim, para uma praiazinha deserta aqui, a gente tomar um porre e ver o pôr do sol, a maioria de vocês vai dizer: oh, que belo lugar, como a natureza é linda, que felicidade é estar aqui. Mas se eu chamo o diretor executivo da OAS, ou da Odebrecht, levo eles para lá, eles vão olhar a mesma coisa que vocês estão olhando e vão dizer: ótimo lugar para montar aqui um resort. Essa é a diferença. Está surgindo aqui uma outra cultura. É nesse processo que aquele grupo social que se constituiu indecisório das alavancas do poder político, que passou a financiar o absolutismo,
ele passa também a ganhar a consciência social. Expressão maior disso, a Ilustração francesa do século XVIII. Modela-se, constrói-se um outro tipo de sociabilidade. A outra dimensão, que é concomitante, mas atenção, que se expressa com êxito quando essas duas estavam realizadas, quando se dá a consolidação econômica e a hegemonia cultural, é a dimensão política. Não tem pescoço de rei sagrado, passa-se a faca no Luís sei lá das quantas. E mesmo quando se restaura o império, isso me parece o ato fundante do Estado burguês. Mesmo quando ele é restaurado, em 1804, aquele cabo Curso, o senhor Napoleão Bonaparte, não é o representante do Papa que lhe põe a coroa na cabeça. É ele que põe a coroa na cabeça. Eu sou imperador porque tenho força, porque tenho exército. Não é pela vontade de Papai do Céu, não. Um Estado laico, não confessional. Ora, isso é um processo que vai do século XVI ao século XVIII. Os pensadores que nesse decurso histórico trataram de compreender a ordem emergente sempre lidaram com uma antinomia. O estado de natureza e o estado civil. Como pensar o surgimento dessa nova articulação sociopolítica? Vocês conhecem isso lá da teoria política. É o célebre contratualismo, não é? Pensem em Locke. Quem for um pouquinho para trás vai pensar em Hobbes. E evidentemente haverá as notas dissonantes, não é? O contratualismo russoniano tem muito pouco a ver com o contratualismo lockeano, não é? Num caso, eu tenho uma concepção de contrato social que é claramente oligárquica. No outro caso, eu tenho uma concepção de contrato que é fundamentalmente democrática. Não é? Concepção democrática de Rousseau. Já no século XVIII, essa antinomia passa a ser deslocada por outra. A relação entre um ente que se apresenta como um ente público com a sua autoridade constituída pelo uso da violência legitimada e aquilo que lhe é exterior. A relação entre Estado e sociedade civil. Como é que os autores do século XVIII e da primeira metade do século XIX pensam essa relação? Aqui está o aparato público cuja característica é a universalização. O Estado é a dimensão universalizadora, universalizante da sociedade. E tudo aquilo que diz respeito ao domínio privado, tudo aquilo que diz respeito ao domínio da família e da ação dos indivíduos que a constituem, é a sociedade civil. Esse é o conceito com o qual Hegel opera. Vocês se recordam do que eu dizia ontem? A sociedade civil para Hegel é o reino da miséria física e da miséria moral. É o reino do particularismo, é o reino do privatismo. Enquanto que ao Estado caberia a função racional de estabelecer
aquilo que é universalizador nesse intercâmbio. Ontem eu lhes dizia que, para Hegel, no Estado moderno, a sociedade civil carece de uma racionalidade universalizadora. É o Estado que pode fundá-la universalmente. Só para deixar claro que Marx trabalha com a mesmíssima concepção de sociedade civil de Hegel. Agora, por favor, atenção. O debate contemporâneo de hoje das ciências sociais, da teoria política, não opera assim. O conceito de sociedade civil mais sofisticado que nós temos em circulação é aquele que se deve a Gramsci. Atenção! E Gramsci trabalha com um conceito de sociedade civil que é muito mais amplo que aquele do reino do privatismo. Terceira observação, não sei se é isso que você queria chegar. Nada melhor do que o barateamento conceitual para levar a gravíssimos equívocos políticos. Por isso, sempre que a gente puder fazer um esforço de rigor teórico, eu diria que ele nunca é suficiente. Em Gramsci, o conceito de sociedade civil não é o conceito de uma esfera amorfa. A sociedade civil gramsciana é uma sociedade constituída por classes, com conflitos, com tensões, com contradições e antagonismos. Com todos os problemas que podem ser apontados na elaboração gramsciana, eu quero lhes lembrar que Gramsci era um revolucionário, era um marxista, era um comunista e era um homem da Terceira Internacional. Hoje, o barateamento desse conceito leva a uma noção inteiramente frouxa, laça, insignificante de sociedade civil. Por sociedade civil se entende tudo aquilo que não é estatal. E nós sabemos o uso que está sendo feito dessa noção, não é? Quem fala hoje em autonomia da sociedade civil, desculpem, mas é uma constatação, é um ilustre pernambucano. É o Dr. Marco Maciel, que considera que os estatutos de cidadania que configuram a moderna democracia devem promover a autonomia da sociedade civil. Quero lhes lembrar que o projeto, aliás, em parte implementado, de reforma do Estado brasileiro, no primeiro e no segundo consulados de Fernando Henrique Cardoso, né, projeto esse elaborado pelo professor Presser Pereira, tinha como centro a promoção da responsabilização da sociedade civil. Isso não tem nada a ver com essa discussão aqui, hein? Sociedade civil virou um fetiche, igualzinho à cidadania, igualzinho à participação desses, que os de cima utilizam para acabar com as possibilidades alternativas do andar de baixo. Eu creio que é importante chamar a atenção disso, porque essa cultura própria da retórica neoliberal, a satanização do Estado, conduziu a verdadeiros abortos na análise da sociedade brasileira. Eu já não suporto mais, se tiver alguém aqui, me desculpe, mas eu ontem arroguei os meus 54 anos para me desculpar com relação a isso, né? Eu já não suporto mais ver forças de esquerda dizendo que querem uma sociedade civil forte, organizada, temos que fortalecer a sociedade civil. Eu não quero fortalecer a sociedade civil coisa nenhuma. Eu acho que a Fiesp, a CNI, que são partes constitutivas, a UDR, que são partes constitutivas da sociedade civil, eu não quero fortalecê-las, não. Dizer que a sociedade civil brasileira é frágil, uma ova. Ela é fortíssima. O que é frágil na sociedade civil brasileira são as agências que expressam as demandas e as aspirações dos explorados. Isso é frágil na sociedade brasileira. E é frágil por um histórico processo de repressão. Agora a esquerda já mudou o papo, né? Especialmente o onguismo, né? Essa fundamental ideologia
dos tempos que vivemos, né? O onguismo agora fala em sociedade civil organizada. Isso significa que tem uma sociedade civil que é organizadinha e tem uma que está desorganizadinha. Devem ser os tais excluídos, que eu não sei exatamente o que significam. Né? Então, aqui, ó, a sociedade civil está sendo usado essa relação entre o reino do privatismo, das atividades econômicas, dos interesses específicos dos indivíduos, dos agentes econômicos, e aquilo que pode oferecer a isso universalidade. É nesse sentido que Hegel utiliza essa expressão e Marx vai trabalhar com ela. Não sei se isso atende a tua questão, mas tem mais um aspecto, que é um aspecto de natureza semântica. Num dos textos que eu sugiro para a leitura de vocês, que tem uma boa tradução do Gianotti e do Malagodi, quando aparece pela primeira vez a expressão sociedade civil, eles colocam entre parênteses Bürgerliche Gesellschaft, que é a expressão alemã, que é a expressão que Hegel usa. É que na língua alemã, não é por acaso, nós já vimos que a Alemanha tem um processo de desenvolvimento, de revolução burguesa inteiramente atrofiado, que é atípico em relação à Inglaterra e à França. Na Alemanha, essa expressão significa tanto sociedade civil quanto sociedade burguesa. E não é por acaso. É que só se pode falar em termos de imersão histórica em sociedade civil na sociedade burguesa. É onde essa fratura entre público e privado aparece nitidamente. Só para a gente não perder o pique, eu sei que a gente tem um programa para cumprir, mas surgem certas questões que eu acho que são legais da gente explorar, não é? Notem como é que isso aparece na literatura. Qual que era a forma literária própria lá da polis grega? A tragédia, no limite, a epopeia, não é? Vocês se lembram lá do Édipo? O Édipo carrega uma maldição, né? A gente sabe qual. A história dele com mamãe, com Laio, com aquela gente toda. Mas Édipo não está contraposto ao seu grupo social. A tragédia de Édipo é que ele colide contra o destino, contra algo que transcende a ele e ao seu grupo social. Édipo é um herói que não tem nenhum conflito com o seu grupo social. A figura do indivíduo, portador de interesses singulares, privados, que colidem com a dinâmica grupal, não existia. Deem uma olhada no grande romance da era burguesa, no grande romance da nossa sociedade. Esse grande romance é sempre a história de um fracasso, não é? É sempre a história de um fracasso. Pense em Vermelho e o Negro, de Stendhal, lá no Julien Sorel, que termina executado. Aliás, era jacobino. Pensem nas Ilusões Perdidas, de Balzac. O grande romance, pensem em Ana Karenina, de Tolstói. O grande romance é sempre a história de um fracasso. Fracasso por quê? Porque o herói é diferente do herói lá de trás. Ele é um herói cujo drama consiste em colidir não contra o destino, não contra o fado, não contra determinações que transcendem a ele e ao seu grupo, mas consiste na contradição enorme entre esse indivíduo e o seu grupo. O herói da literatura burguesa por excelência, daquilo que é a epopeia moderna, é o romance. O romance começa a nascer aqui, meus queridos. A forma romance. O primeiro é Dom Quixote. É o Dom Quixote de La Mancha. A forma romance traz um herói que é o chamado herói problemático. Ele é problemático porque ele está em dissonância com o seu grupo social.
É clara a distinção aqui, ó, entre o sujeito movido por interesses privados que não coincidem necessariamente e frequentemente colidem com aquilo que devia ser público. Essa é a primeira observação. A segunda, que eu acho que é legal da gente pensar, é que é próprio, porque a gente acha que isso é próprio da nossa cultura, não é? Ou melhor, a gente acha que isso faz parte da essência humana, não acha? Eu sempre brinco, chamando a atenção dos meus alunos para uma coisa. Por que a gente vai ao teatro ou vai ao cinema? É evidente que o cinema é pior, mas nós nos emocionamos com Romeu e Julieta, tá? A obra do Shakespeare. E é evidente que a gente não fica com o coração melado por causa daqueles dois adolescentes, né? Que aliás são os bobocas. Por que nos emociona aquilo? Ou por que quando eu recuo um pouquinho mais, eu penso na paixão de Abelardo por Heloísa e me comovo? Por que isso nos toca tão fundo? É bom que os senhores saibam que o amor individualizado, o amor de Maria por Joaquim e de Joaquim por Maria, supõe o indivíduo social. E essa figura é recente na história da humanidade. Shakespeare está assistindo ao surgimento disso aqui, ó. A escolha individual, o amor individual é muito recente, porque ele supõe o quê? Indivíduos não apenas que possam escolher, mas que escolhem. Essa figura é nova na história. Não tem nada. Não existe uma essência humana. O amor individual. O amor individual é muito novo, é muito recente. Não começou lá com Adão e a Eva, não, Quando a gente olha o surgimento dessa literatura no Renascimento, é ali que está surgindo o indivíduo socialmente construído, ou socialmente constituído. Isso é muito recente na história. Esse indivíduo que nós somos, que se crê livre e independente, está surgindo aqui, ó. Vocês vão ver isso no texto que eu recomendei a vocês de Marx. Nunca, olhem que efeito fantástico, nunca nós dependemos tanto dos outros quanto hoje. E nunca tivemos a impressão de que somos tão independentes. Aqui, ó. Aqui está emergindo a ordem burguesa. Está emergindo uma forma societal que é absolutamente única na história da humanidade. Onde é que está esse absolutamente único? Ela só se mantém e só se reproduz enquanto tal na medida em que ela subverte diariamente, constantemente, os seus meios e modos de produção e reprodução. Para falar na linguagem de Marx, isso aqui, ó, é um espaço aberto ao desenvolvimento das forças produtivas. Não infinito, mas aberto. Aqui, ó, se constitui a possibilidade dos homens se pensarem como gênero. O amarelo lá da Ásia, o negão lá da África subsaariana, o amarelo ou vermelho aqui das Américas, deixam de ser figuras estranhas. Quando se cria o mercado mundial, não é apenas essa camisa que eu visto aqui, que foi tecida com o algodão colhido pelo negro lá no Mississippi, fiado lá em Manchester e confeccionado no norte da Itália. Não é só a mercadoria que transita. Transita também a possibilidade dos homens, nas suas diferenças, se reconhecerem como expressões iguais. Então o que está acontecendo aqui, ó, é o surgimento do nosso mundo, desse homem que nós somos hoje. Que é o contrário do homem do passado. Eu falei aqui em Gesellschaft. Vocês conhecem a oposição feita por Tönnies, por Ferdinand Tönnies, o sociólogo alemão, entre Gesellschaft e Gemeinschaft, entre sociedade e comunidade.
Na verdade, isso é uma velha lenga-lenga sociológica para distinguir formas pré-capitalistas de formas capitalistas. Nas formas pré-capitalistas, como é que se manifestavam os vínculos de dependência? Se manifestavam por proximidade territorial e por vínculos de sangue. Então, eles tinham uma percepção imediata. O jeito que era excluído da sua comunidade morria. A excomunhão é isso. Vai para longe. Hoje, você nasce em Pernambuco, trata de dentes em São Paulo, toma um porre em Lisboa, se apaixona em Roma e vai morrer no México. Note, o desenvolvimento da sociabilidade é a redução da ponderação das determinações naturais e orgânicas por determinações cada vez mais sociais. Nesse sentido, as dependências ou as interdependências não têm manifestação empírica imediata. Então você entra no seu gabinete, no seu escritório, no seu quarto, liga o seu computador e diz: aqui eu vou pensar sozinho. Eu estou aqui podendo exercer a minha autonomia. Exercendo a tua autonomia, uma ova. Para aquele computador chegar ali, houve uma rede de interações que começou lá do outro lado do mundo. Você ligar aquele plug, centenas, milhares de pessoas estão trabalhando hoje no Brasil. Você não está vendo isso, né? Que é próprio dessa sociedade aqui, ó, é constituir uma rede de relações básicas na sociedade civil que não aparecem como tais para o indivíduo. O que aparece para o indivíduo é isso aqui, ó. É o Estado, né? O que aparece para nós não sob forma de relação, aparece sob forma de coisa, né? O que é o Estado para nós? É a intimação da Receita Federal para a gente pagar o imposto, né? É a carteira de identidade, é a delegacia de polícia, é o juiz me cobrando a pensão do quinto casamento, é o filho apurrinhando porque quer autonomia. O que é o Estado? O Estado é, sobretudo para nós, o porrete policial. A gente encontra o Estado aonde? Quando se faz uma greve, eles mandam lá os seus macacos. Quem dera que o Estado fosse isso, né? Se fosse isso, a gente acabava com ele brincando. Esse vai ser o tema da sequência. Para o Marx, essa coisa aqui, ó, expressa essa aqui, ó. Para Marx não há uma relação orgânica entre Estado e sociedade civil. Há uma relação de altíssimo nível de complexidade, que implica imbricações orgânicas e outras imbricações. Eu dizia que o que importa para nós é 1843. E o que nós vamos estudar hoje é um arco de 3 a 4 anos. O trânsito de Marx de uma problematização filosófica do mundo à tomada da crítica da economia política como instrumento de conhecimento da sociedade civil vai se dar neste decurso temporal. Eu quero deixar claro que eu não estou trabalhando aqui com fases, nem com etapas, nem com momentos. Eu estou seccionando esse período porque ele tem referências de produção clara. Aqui, ó, é o manuscrito de Kreuzner. Aqui são as teses sobre Feuerbach e a ideologia alemã. Estou fazendo essa secção, esse corte, primeiro por razões expositivas. Segundo, sem significar que esse período é um período unitário ou homogêneo. Pelo contrário, é aqui, ó, é nesse lapso que a cabeça de Marx
Tá um verdadeiro vulcão. Estão acontecendo milhões de coisas nessa cabeça. Mas o final desse decurso temporal é um final onde Marx já sabe qual é o instrumento que ele vai utilizar para compreender a sociedade civil. Quero lembrar para vocês as produções desse período. Isso tem que ficar claro logo à partida para que eu, na sequência da minha exposição, não tenha que fazer referência a isso. 1843, manuscrito de Kreuzner. Eu vou falar aqui em Primeira Crítica a Hegel. Esse texto, como já foi mencionado, só foi publicado em 1927. No ano seguinte, 1844, Marx produz Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Introdução. É o texto que foi recomendado para a leitura de vocês. Esse texto foi escrito em princípios de 44 e foi publicado no único número daquela revista que Marx foi fazer lá em Paris com Arnold Hug, lembram-se? Os Anais Franco-Alemães. Então Marx escreveu e publicou. Eu vou me referir a esse texto aqui na minha exposição como Segunda Crítica a Hegel. Tá claro? Esse aqui é o manuscrito de 1843, que ficou inédito, que Marx não produziu para divulgação. Só veio a público em 1927. Logo na sequência, em 44, ele escreve Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, Introdução, que ele publica em 44. No mesmo período, ele escreve A Questão Judaica, ou dependendo da tradução, A Questão Judia, que é publicado juntamente com a Segunda Crítica a Hegel, em 1844, na revista Anais Franco-Alemães. Ainda no ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1844, se encontrando lá com a economia política, vocês lembram? Influência de Engels, aquele artigo que Engels manda da Inglaterra e que é publicado lá nos Anais Franco-Alemães. Marx escreverá: 1. Os manuscritos econômico-filosóficos ou manuscritos de Paris, ou manuscritos de 44. Eu vou me referir aqui a manuscritos de 44, que só foram publicados em 1932. Além desses manuscritos, Marx produziu, deixou, os chamados Cadernos de Paris, que não são a mesma coisa que os manuscritos. São extratos das suas primeiras leituras de obras de economia política. Isso também só foi publicado na década de 30. Em 1845, juntamente com Engels, Marx publica A Sagrada Família. Não é uma obra religiosa. Essa obra tem por título A Sagrada Família ou Crítica da Crítica Crítica. É isso mesmo. Crítica da Crítica Crítica. Depois do café vocês vão saber que coisa é essa. É a primeira polêmica direta de Marx e Engels contra os seus contemporâneos alemães. Esse texto é publicado, é escrito e publicado pelos dois. Entre 1845 e 1846,
Marx e Engels escrevem A Ideologia Alemã, que só foi publicada, como vocês sabem, em 1932. É importante assinalar a diferença de redação entre a Sagrada Família e a Ideologia Alemã. A Sagrada Família é claramente um livro a 4 mãos. Os fulanos discutiram o conteúdo do livro, fizeram o sumário e dividiram. Você escreve os capítulos tais, tais e tais, e eu escrevo os capítulos tais, tais e tais. Juntaram o que escreveram, leram, trocaram ideias e mandaram para a tipografia. A ideologia alemã, não. A ideologia alemã é resultado da discussão contínua. Estão discutindo e escrevendo, ou seja, é uma expressão muito mais fusionada da articulação do pensamento. Ao mesmo tempo em que redigia a ideologia alemã, lá em Bruxelas, Marx escreveu as famosíssimas 11 teses acerca de Feuerbach, as teses sobre Feuerbach. Essas teses foram publicadas pela primeira vez em 1886. Ou seja, 3 anos depois da morte de Marx. Quem as publicou foi Engels. Em 1886, Engels escreveu um pequeno texto acerca de Ludwig Feuerbach, o já mencionado Feuerbach. Um texto que se tornou muito conhecido. Tem o título de Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Isso é um texto de Engels que ele publica e ele põe como apêndice essas 3 pagininhas manuscritas de Marx, que estavam até então inéditas e que desde a sua publicação são reconhecidas como um dos momentos de inflexão do pensamento marxiano. Eu já mencionei aqui a importância... Posso? Eu já mencionei aqui a importância de Hegel na filosofia alemã. Hegel nasce em 1770 e morre em 1831. Ao longo desses 61 anos, Hegel se afirma como o grande pensador alemão e é, sem qualquer sombra de dúvidas, aquele filósofo cuja obra, pela sua magnitude, pela sua importância, vai se constituir numa referência para o debate alemão de 2 décadas após a sua morte. Na verdade, até 1848, a figura que vai dominar a cultura alemã é Hegel. Depois de 48, a pouco e pouco, a influência hegeliana vai quase desaparecer no pensamento alemão. Explica-se a razão disso. É que boa parte dos revolucionários de 48 se pretendiam, se diziam, em larga medida, eram filhos da filosofia hegeliana. Então Hegel é o pensador que vai, eu diria, inaugurar o século XIX na Alemanha. As relações de Marx com Hegel, lembra vocês que Marx tinha 13 anos quando Hegel morreu? As relações de Marx com a obra hegeliana constituem um tema inesgotável de estudo, de debate e de polêmica. Eu ontem mencionava rapidamente aquela fratura entre o jovem Marx e o Marx da maturidade. Boa parte dos autores que exploram essa fratura, que a mim me parece, como disse ontem, um grave equívoco, mas boa parte desses autores lavra no terreno das influências de Hegel. O jovem Marx seria marcadamente hegeliano, enquanto o Marx da maturidade teria rompido com Hegel. Essa aproximação me parece, além de equivocada, muito simplista. Na verdade, as relações de Marx com o pensamento de Hegel foram extremamente complicadas
e passaram por momentos muito distintos. Esse momento que nós estamos estudando aqui é um momento de recusa e subsequente incorporação de várias entonações do pensamento de Hegel por Marx. Tematizar esses anos da formação do pensamento de Marx é tematizar um movimento de afastamento e um movimento de aproximação a Hegel. Aproximação que, dando-se por volta de 44, 45, penso eu, vai marcar o resto da evolução intelectual de Marx. Marx não é um hegeliano, mas Marx é impensável sem Hegel. Não há dúvida nenhuma de que uma das fontes fundamentais da arquitetura marxiana é o pensamento de Hegel. E eu sinalizei isso ontem, quando na minha introdução falava naqueles 3 pilares do edifício marxiano. Eu falava no chamado método dialético. Essa é uma clara incorporação que Marx faz de Hegel. É evidente que Marx não incorpora sem mais a contribuição teórico-metodológica de Hegel. Pelo contrário, Marx várias vezes mencionou que era necessário inverter as concepções idealistas de Hegel, que era preciso colocar Hegel de cabeça para baixo para encontrar o mundo sob seus próprios pés. Mas é evidente que a relação de Marx com Hegel não se resume a uma inversão materialista. É muito mais complexa. Marx retrabalha o universo categorial de Hegel. Marx atribui novos sentidos, novos significados a categorias hegelianas e, sobretudo, articula aquilo que ele incorpora criticamente de Hegel numa concepção que é bastante original em face de Hegel. Mas o ponto nevrálgico é insistir em que Marx é impensável sem Hegel. Nestes anos, Marx vai definir a sua relação com Hegel. E essa definição começa naquele texto de 1843, bastante referenciado ontem. Aquele texto que permaneceu inédito, que Marx não escreveu para publicação, mas que registra a sua primeira crítica a Hegel. Qual era o problema de Marx? O problema de Marx era o mesmo problema de Hegel em 1843. Marx queria compreender a relação entre Estado e sociedade civil na ordem burguesa. Como é que Hegel põe esta relação? Para Hegel, a sociedade civil é o reino do privatismo, é o reino do individualismo, é o reino do particularismo estreito. Retomando a sua formulação, a sociedade civil é o reino da miséria física e moral. Só se transcende essa limitação da sociedade civil se o que passar a fundá-la, o que lhe atribuir racionalidade, é o Estado, que é o princípio e o agente da universalidade. Para Hegel não há dúvida nenhuma. É o Estado que expressa a dimensão universal de que é carente a sociedade civil. O problema de Marx é o mesmo. Marx quer saber o que pode ser universal na comunidade dos homens. E ele quer pensar, e pensa, a sociedade civil tal como Hegel. Mas aquilo que para Hegel é a expressão da universalidade, que é o Estado, para Marx é uma universalidade alienada. O que Hegel vê como realização da razão na história, Marx vê como uma mistificação. Retomo algumas observações de ontem. Marx está lendo a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que é uma obra de 1821, com os olhos de um jovem filósofo fortemente influenciado por Feuerbach, que 2 anos antes
na sua obra A Essência do Cristianismo, tinha atribuído a Hegel uma inversão mistificadora. Para Feuerbach, onde Hegel via o sujeito, estava o atributo. E onde ele via o atributo, estava o sujeito. Marx faz a leitura da análise hegeliana da relação Estado-sociedade civil com a mesma ótica e afirma: Hegel mistifica essas relações. Hegel quer pensar a universalidade a partir do Estado. Isto não é verdade. A verdade é que o Estado expressa a sociedade civil. E a partir da compreensão da sociedade civil que eu posso compreender o Estado. E esse Estado que aí está é um Estado alienado, ele é uma falsa universalidade, ele não é uma universalidade real. Por quê? Porque ele expressa uma sociedade civil na qual é impossível uma dimensão universalizadora. Notem que, se o problema de Marx era o mesmo de Hegel, quando ele impugna a solução hegeliana, ele está se colocando uma programática que não é a de Hegel. Na medida em que Hegel vê, né, no Estado a realização da razão na história, o problema da história para Hegel está resolvido. Na medida em que Marx diz: esse Estado não é um Estado conforme a razão, é um Estado que expressa uma sociedade muito conflituosa. Não há ainda em Marx, atenção, a categoria classe social. Atenção, Marx não trabalha com isso em 1843. Mas para Marx, esse reino do privatismo não poderia engendrar uma universalidade real, uma universalidade verdadeira. Antes, essa universalidade era uma falsa universalidade. A consequência prática qual é? É uma programática de modificar este Estado pela modificação da sociedade civil que ele expressa. Mas essa programática não está clara ainda para Marx. Esse texto, ou nesse texto, Marx contrapõe ao princípio monárquico defendido por Hegel. Como vocês sabem, em teoria política, ou na sua concepção política, Hegel é um monarquista constitucional. Marx contrapõe ao princípio da monarquia o que ele chama de princípio democrático. É apenas um princípio. E aos corpos dirigentes, na filosofia do direito de Hegel, cabia um destaque e uma sacralização da burocracia governamental. A isso Marx contrapõe o que ele chama de povo. Notem que é algo historicamente inteiramente impreciso. Povo, o que é isso? Democracia, o que é exatamente isso? O Marx de 43 não tem clareza. Mas o que é importante é que ao deslocar, isso eu quero enfatizar aqui, ao deslocar o problema da compreensão do Estado para a compreensão da sociedade civil, Marx está se colocando um conjunto de questões que não pode ser resolvido de uma ótica puramente teórico-política, jurídico-política. Notem o procedimento marxiano. Se é a sociedade civil que pode abrir a via para a compreensão do que seja esse Estado, e se essa sociedade civil é o reino do privatismo, é o domínio do mercado onde cada indivíduo se permuta, para entender essa sociedade civil, eu não posso trabalhar apenas com um referencial jurídico-político. Eu tenho que encontrar um instrumento analítico que me permita desvendar as transações que ocorrem no seu interior.
Aqui, nessa primeira crítica a Hegel, Marx, primeiro, desloca o eixo da análise. Ao deslocar o eixo da análise, segundo, se põe problemas para os quais ele não está preparado, ele não resolve os problemas. E terceiro, por isso, ele abre um campo de pesquisa novo. O texto, que se encontra vertido ao português, há uma edição portuguesa muito boa. O texto, se vocês tiverem a oportunidade de observar, não é um texto para publicação. É um comentário sobre alguns parágrafos da enorme obra Filosofia do Direito. Marx faz um comentário do parágrafo 263 ao parágrafo 303. Na verdade, é um texto inconcluso. Mesmo como material de pesquisa do autor, não se aponta nenhum encaminhamento, nenhuma conclusão. Isto só viria a aparecer na segunda crítica, que é o texto publicado, vejam que coisa fantástica, publicado cerca de 8 meses depois. Eu quero assinalar isso. A primeira crítica, o manuscrito de Kreuzner, é escrito nos primeiros dias do segundo semestre de 1843. O outro texto, aquele que é Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, ponto, introdução, que é publicado no único número dos anais franco-alemães, que circula entre junho e julho de 1844. Então, tudo indica que esse texto foi escrito, tudo indica, não, com toda certeza, esse texto foi escrito no primeiro semestre de 1844. Portanto, a distância entre um texto e outro, distância de elaboração, é uma distância de 6 meses. Este texto nos apresenta um Marx completamente diferente. Nesse texto, aparecem 2 categorias que estão completamente ausentes no manuscrito de 43. Primeira categoria: revolução. A categoria revolução é central na segunda crítica a Hegel. A outra categoria é a categoria classe, que não comparece no texto de 6 meses antes. Mas, na segunda crítica, a revolução é associada à necessidade da classe social, que, sendo a mais desumanizada, é a única que pode ter exigências radicais de humanização. Neste segundo texto, Marx vincula a revolução proletária à filosofia clássica. Marx dirá, nesse segundo texto, que as promessas que a filosofia clássica, aquela inclusive representada por Hegel, as promessas que a filosofia clássica levantou, colocou no mundo, só são realizáveis pelos herdeiros práticos dessa filosofia. Marx estabelece aí um nexo claro entre a filosofia clássica e as promessas de emancipação humana e a revolução e a classe operária. Caramba, nós estamos lidando com outro pensador, não é? Aqui, ó, está o Marx, que teve o primeiro contato com a economia política. Olha lá o texto do Engels. E é o Marx que se ligou aos trabalhadores, ao movimento operário e ao movimento socialista. Aqui é um Marx comunista que está falando.
há uma brutal diferença entre a primeira e a segunda crítica. O que houve aí nesses meses foi a precipitação. Precipitação, por favor, no sentido de experiência química, hein? Quando você junta 2 ou 3 elementos e um deles se precipita, se cristaliza, não é? Rapidamente. Houve a precipitação do desenvolvimento ideopolítico de Marx. Mas atenção, o problema do Estado permanece. Marx vai continuar dizendo, olha, o Estado que aí está não é a realização da razão. O Estado que aí está não universaliza os interesses humanos. Mas Marx não dispõe, nesse momento, de nenhuma, absolutamente nenhuma entrada conceitual, nenhum aparato teórico que lhe permita compreender a sociedade civil. Mas já está aqui, insisto, o seu campo de problemas, que vai ser viabilizado enquanto possibilidade de análise com os manuscritos. Como é que está esse Marx da segunda crítica? Ainda é um Marx claramente vinculado a Feuerbach. Muda a direção da crítica, Marx se põe como comunista, a solução não está no domínio teórico, está na ação prática. A alternativa não é mais o povo, não é mais a democracia. A alternativa é a revolução e é o proletariado. Mas ainda temos invocações principistas. Invocações de princípio. Marx sabe muito pouco acerca dessa figura que ele está encontrando agora, que é o proletariado. E sabe menos ainda de revolução. Sobretudo, ele tem uma demanda de compreensão da vida prático-social. A influência de Feuerbach transformou Marx num materialista. Portanto, ele olha Hegel com maus olhos. Mas ele quer fazer algo que Feuerbach não fez. Ele quer entender a sociedade do tempo presente. Seu problema é naquele lá já. Que Estado é esse? Que sociedade civil é esta? Embora vinculado a Feuerbach, Marx mergulha no estudo da economia política. E esse estudo, que é um estudo preliminar, é um primeiro encontro em 1844, se dá num pensador que tem uma formação filosófica, que está discutindo o Estado e a sociedade civil a partir da sua formação filosófica, mas que encontra essa moça aqui, ó. Encontra essa moça, a senhora economia política. Que moça é essa? Agora, se vão me permitir um outro parênteses, porque a linguagem aqui é completamente outra. Vocês têm aqui um curso de economia, que dizem, aliás, que é muito bom. E nesse curso de economia vocês têm, seguramente, 1 ou 2 disciplinas obrigatórias com título de economia política. Essa economia política aqui, ó, não é propriamente a que se ensina hoje nas escolas. E não tem nada a ver, o economista político aqui, a que Marx vai se referir constantemente, não tem nada a ver com o economista que vocês conhecem hoje. Ah, saiu. Aqui eu tenho que fazer um outro parênteses. Depois eu volto aos manuscritos, hein?
A economia política se desenvolve na Europa Ocidental, fundamentalmente, mas não exclusivamente, na Inglaterra, entre os séculos 17, vai encontrar o seu apogeu na segunda metade do século 18 e vai ter vigência aproximadamente até 1825, 1830. O que era a economia política? O que era esta economia política? Vão brincar um pouquinho. Porque vocês já devem estar começando a sentir as nádegas doendo, não é? A ordem antiga, o antigo regime, a ordem feudal, que domina a Europa Ocidental desde o século IV, com o esboroamento do Império Romano do Ocidente, esta ordem tinha um fundamento da riqueza, a propriedade imobiliária. Em torno da propriedade imobiliária, ou a partir da propriedade imobiliária, dispunham-se os grupos sociais. A nobreza, os servos, de alguma maneira, o extrato, que era o clero, e o próprio artesanato estava vinculado à propriedade da terra. O próprio artesanato tinha um nítido caráter rural. A partir dos séculos XV, e nomeadamente do século XVI, e eu mencionava isso há pouco, quando, instigado por ela, fiz uma pequena viagem, esse sistema começa a entrar em erosão. Começa a surgir uma outra forma de riqueza que era desconhecida na sociedade feudal. Era a riqueza expressa por algo móvel, uma riqueza mobiliária, não imobiliária, que se manifestava no dinheiro. É claro que a Idade Média, é claro que o feudalismo conheceu o dinheiro como meio de troca. Na verdade, o dinheiro é muito antigo. Na forma de moeda, ele surge no século II a.C., lá na Ásia Menor. Mas a partir dos séculos XV e XVI, lembrem-se daquela circulação simples que eu mencionei há pouco, o dinheiro passa a ser extremamente demandado e ele começa a se acumular em algumas mãos. Na sequência, esse dinheiro acumulado em algumas mãos, valendo-se dos efeitos de um outro processo, que não nos cabe falar aqui sobre ele, mas quem quiser ter maiores informações, pega lá no volume 2 do Capital 1, toda a discussão da acumulação original ou acumulação primitiva, tá lá. Essa gente que tinha dinheiro pode comprar capacidade de trabalho, tempo de trabalho de homens e mulheres, ou nas suas casas, o trabalho doméstico, ou que afluem às cidades, porque não tem mais nada, porque foram expulsos do campo. E comprando essa força de trabalho, esse tempo de trabalho, esses dinheiros que estavam nas mãos de comerciantes passam a transitar para figuras que não apenas vão comerciar, mas vão produzir bens, vão produzir mercadorias. Está nascendo aí o chamado capitalismo na sua forma industrial. Ora, modificam-se os grupos sociais. 2, cria-se um tipo de riqueza que era desconhecido antes. Os economistas políticos são aqueles pensadores que, observando a emergência desse novo tipo de riqueza, observaram também que se estava instaurando uma nova forma societal. Eles trataram de pesquisar, de entender,
de compreender essa nova forma societal. Na sua maioria esmagadora, não todos, hein? Atenção, mas na sua maioria esmagadora, eles eram adeptos, eles eram defensores dessa nova forma societal. Trocando em miúdos, está nascendo a sociedade burguesa, e os economistas políticos, no geral, são ideólogos, são pensadores que defendem esta sociedade que está nascendo, porque a consideram uma sociedade mais adequada para os homens, porque a consideram uma sociedade melhor, há um juízo de valor aí. Qual que era o problema desses economistas? Era compreender o seguinte: imagine esse espaço aqui, uma porta ali e outra porta aqui. Tem um sujeito que compra ou aluga esse espaço, ou paga para construir esse espaço. Por aquela porta lá, ele paga, atenção, ele paga martelos, serrotes e plainas e põe aqui dentro. Paga e compra madeiras, pregos e vernizes e põe aqui dentro. E paga a alguns homens ou a algumas mulheres para transformar esse material em cadeiras e camas. Pagando tudo isso, ele gasta X. Tudo que entra naquela porta lá, lhe custa X. A hora que sai naquela porta ali, ele vende por X linha. É claro que esse X linha não é um roubo, não é uma enganação. Porque se for uma enganação, outro sujeito faz a mesma coisa ali do lado e tira esse linha. Então, esse linha é um acréscimo de valor. Aquilo que o sujeito que montou tudo isso aqui, dirigiu o processo de trabalho, contratou os trabalhadores, fez as compras, gerenciou, aquilo que ele está pondo ali, e que tem esse diferencial a mais, expressa que aqui dentro se passou um processo de valorização. O problema dos economistas políticos era saber, notem, de onde é que vinha isso aqui, ó. E para estudar aquilo ali, o que que essa gente fazia? Estudava as classes sociais. Quando eles explicavam aquilo, eles explicavam o lucro, que era a remuneração do capitalista. Eles explicavam o salário, que era a remuneração do trabalhador. Mas explicavam também a compra ou o aluguel desse imóvel através da renda fundiária. Eles estavam estudando ali, ó. Para isso tem que haver moeda disponível, tem que haver legislação que garanta a legitimidade dessa moeda, tem que haver um emissor, tem que haver um sistema tributário, um sistema fiscal. Eles estavam estudando o Estado. Essa gente, para tentar explicar isso aqui, ó, não fazia economia no sentido que os nossos estudantes estão fazendo aqui do lado. Aqui do lado os meninos estão aprendendo mercado de capitais, juro, lucro, não é isso? Os cursos de economia discutem o Estado? Os cursos de economia discutem classe social? Nem pensar. Isso eles mandam para o departamento de teoria política. Não é? Que a hora que a gente vai lá no departamento de teoria política, a gente vai discutir representação, legitimidade e legalidade. Se alguém perguntar como é que funciona a economia, eles mandam aqui para o departamento de economia. Essa gente aqui não. Essa gente aqui, ó, para estudar isso, está estudando a nova sociedade que está nascendo. O economista político
é o primeiro teórico da sociedade burguesa. A economia política é a primeira forma de teoria social moderna. Agora observem. Para esses economistas políticos, olhem para cá. De onde é que sai essa coisa aqui, ó? O que cria o valor? Eles não têm nenhuma dúvida em responder. É o trabalho. Eles não têm nenhuma dúvida em responder. Serrote, martelo, verniz, prego, madeira, essas instalações, nada disso cria valor. O que cria valor é o trabalho. E essa gente não tinha nenhuma dúvida em dizer: se todo mundo trabalhar, todo mundo vai ganhar. Notem, esses caras não eram doidos, não. Dei uma paradinha. Esse capitalista aqui, ó, estava trabalhando lá. Estava organizando a produção. Para esse capitalista, a propriedade e a gerência dos meios de produção estavam identificadas. Esse capitalista aí, ó, não tinha médico do trabalho, não tinha psicólogo, não tinha assistente social, não tinha contador, não tinha economista, não tinha chefe de almoxarifado. Era ele que estava lá. Mas mais, enquanto isso estava acontecendo, esses teóricos estavam registrando que crescia a pauperização das massas trabalhadoras. Esse processo se dando no mesmo momento, este processo é o processo pelo qual o trabalho está enriquecendo alguns capitalistas e pauperizando massas de milhões de homens e mulheres, numa brutal exploração do trabalho feminino e infantil. Esses autores estavam vendo isso e não se preocupavam, diziam: olha, isso aí é assim mesmo. Toda sociedade nova que nasce, ela nasce em meio à dor. Vejam como é que a burguesia muda de papo sempre que lhe convém, né? Nesse momento, o burguês está dizendo: essa violência é necessária, é assim mesmo. São as dores do parto de uma nova ordem social. Logo, logo, esses inconvenientes vão ser superados. Esses autores eram, primeiro, figuras extremamente honestas. Eles estavam acreditando piamente nisso. Eles não estavam inventando, não. Eles estavam movidos por ilusões heróicas. Eram ilusões, mas eram heróicas. Aqui, ó, está o embrião do conhecimento, do primeiro conhecimento teórico, se vocês quiserem, científico, da nossa sociedade. Essa gente, primeiro, descobriu as características e, mais exatamente, as categorias básicas de como funciona a nossa sociedade. Eles falam em capital, eles falam em trabalho, eles falam em lucro, eles falam em juro. Esses caras falam em classes sociais. Eles estão pensando o Estado. E eles estão fundando a sua concepção teórica na convicção de que o resultado desse processo é uma sociedade mais livre, mais justa e mais igualitária. Atenção, e mais igualitária. Parece, todavia, que não foi isso que aconteceu na história.
Quando se transita do século XVIII para o século XIX, quando a chamada primeira revolução industrial, ou primeira fase da revolução industrial, já está inteiramente demarrada, ou seja, já fez a decolagem, os trabalhadores começaram a se indagar, né? Tudo bem, já tem 10, 15, 20 anos e nada para nós. Começa o protesto operário. O movimento ludista na Inglaterra, na década de 10 do século XIX, a repressão a esse movimento, o surgimento de sindicatos, as chamadas coalizões, o movimento cartista na Inglaterra. Por outra parte, começa a se especializar o comando da força de trabalho. O capitalista já deixa de exercer funções de trabalho, ele começa a ter gestores e, sobretudo, meus amigos, a partir de 1825, com uma periodicidade quase cronológica, a cada 6 ou 7 anos, sobrevêm crises econômicas. Aquilo que devia ser uma sociedade não apenas harmônica, não apenas mais igualitária, mas, sobretudo, uma sociedade racional, uma produção racional de bens. A partir de 1825, quando surge a primeira crise comercial na Inglaterra, começa a se delinear o ciclo da produção capitalista. A cada 6 ou 7 anos, depois de um período de grande prosperidade nos negócios, vem o engarrafamento no fim da linha de produção, a superprodução, a ausência de realização das mercadorias nos mercados, os despedimentos, o desemprego, a falência de inúmeras empresas capitalistas. Se vocês juntam a isso o protesto operário, fica muito claro que é impossível garantir a continuidade da economia política. E as coisas ficam mais complicadas depois de 1830, quando o pensamento socialista inglês pega essa teoria do valor-trabalho e faz a seguinte pergunta: se essa teoria é verdadeira, o que a gente deve fazer com os capitalistas que não trabalham? Note, nas mãos dos economistas clássicos, a teoria do valor-trabalho não era nenhum problema, porque eles estavam pensando no movimento capitalista, onde o capitalista estava envolvido no processo de trabalho, no processo de produção. Agora, depois de 1830, é bom lembrar que os dois maiores economistas políticos são ingleses. Smith, que publica sua obra no último quartel do século XVIII, e Ricardo, que publica sua obra em 1818 e morre em 1821. Para esses caras não havia problema na teoria do valor-trabalho. Os primeiros socialistas ingleses da década de 20 e 30 são ricardianos. São filhos intelectuais de Ricardo, que aceitam essa teoria aqui e dizem: essa teoria é perfeita, é isso mesmo. Mas e daí? E daí que, se ela é verdadeira, o que nós vamos fazer com os capitalistas? Vem a Revolução de 48. Vem Marx e pega essa teoria do valor-trabalho, refunda, extrai dela a teoria da mais-valia e chega à conclusão, não é? Essa sociedade que está aí se funda na exploração. Dá para entender, meus amigos, aquilo que eu mencionava ontem, que nas escolas de economia a tônica principal é dizer que a teoria do valor-trabalho é uma teoria insustentável? Dá para perceber por quê, né? Sabe o que acontece depois de 48? Desaparecem as condições de cientificidade da economia política.
Essa economia política aí, chamada economia política clássica, vai ser substituída pela economia política vulgar, que retira do horizonte da pesquisa a teoria do valor-trabalho e todas as consequências. Mas, afinal de contas, não há uma comunidade de interesses entre trabalhadores e proprietários? Se a minha fábrica quebra, como é que os meus trabalhadores vão viver? Eles têm o máximo interesse em que minha fábrica funcione. Nada pior para o trabalhador do que querer acabar com o capitalismo. Ele vai matar sua galinha de ovos de ouro. Não é isso que nos ensina o Albano Franco, ex-presidente da CNI? O nosso santo Papa, o gordalhão do Leão XIII, ele não nos disse que há interesses comuns entre capitalistas e proletários, desde que os capitalistas não explorem muito e os proletários não sabotem e nem deem ouvidos aos falsos profetas, leia-se aos socialistas, comunistas e anarquistas. Está lá na nossa santa encíclica, não é? A Rerum Novarum. E eu lhes lembro que o Papa é infalível. O Papa é o único sujeito que tem o DDC, a descagem direta ao céu. Ele fala diretamente lá com o cidadão lá de cima. O que hoje se discute, nas relações de trabalho? As empresas já não têm mais empregados. Elas têm colaboradores. É preciso que você vista a camisa. Já não basta ter os braços. É preciso comprar a alma. Essa economia política que vem depois de 48 é aquela que diz que não há crise. Não tem crise. Ou quando tem crise, é um fenômeno inexplicável, é da ordem da natureza, igual uma tempestade. Uma empresa quebra porque seus gestores, houve corrupção ou foram maus administradores. Uma ova. As empresas quebram pelo ciclo capitalista. Quebram empresas com gestores honestos e com gestores competentes. Essa é a economia que se ensina hoje nas escolas. Não é essa aqui. Marx está se referindo à economia política clássica, a essa aqui. Por essa, ele tem o maior respeito. Essa aqui ele chama de vulgar, é uma apologética. Ela não é uma teoria, nem é uma ciência. É uma defesa descarada da ordem burguesa. Essa economia política aqui, é que vai ser fundamental para Marx. E eu já vou antecipar agora um ponto programático posterior. A essa economia, Marx reconhece méritos inequívocos. Marx considera Smith e Ricardo grandes pensadores. Segundo Marx, a economia política clássica foi capaz de nos oferecer as categorias sem as quais não se pode pensar teoricamente a sociedade burguesa. Marx tem por esses autores um enorme respeito. Mas atenção. Segundo Marx, estes autores pensaram, elaboraram e descobriram essas categorias como categorias ahistóricas, como categorias naturais. Vocês vão de se recordar que o século clássico da constituição do pensamento político burguês, o século XVIII, é o século de apogeu do justnaturalismo.
na sua luta contra a ordem feudal, os ideólogos burgueses invocavam o justnaturalismo e invocavam o direito natural como ponto de partida de uma reorganização geral da sociedade. Pense, por exemplo, nos direitos humanos, tal como eles são formulados na transição do século XVIII para o século XIX. Né? Todo homem tem um direito natural à vida, à liberdade e à propriedade. Direito natural? Tem escrito aonde? Então, a ordem da natureza, que a gente vai lá e acha, 23, item 4, é claro que isso é uma mitologia. Não tem, perdão, isso é uma mitologia numa interpretação crítica da história. Não é? Há várias respeitáveis, aliás, que estão convencidas da existência dos direitos naturais. Entretanto, isso não resiste a uma análise histórica. O direito é construído. O justnaturalismo vai fornecer a esses autores aqui, ó, a justificação da defesa do direito à propriedade burguesa, do direito à liberdade de trabalho, do trabalho livre. Marx dirá: estes autores compreenderam admiravelmente bem que os homens fazem as máquinas, constroem máquinas, desenvolvem tecnologias, trabalham a matéria-prima, produzem camisas, calças, sapatos, ferrovias, locomotivas. Esses autores só não compreenderam que as relações sociais nas quais os homens operam para fazer tudo isso são também relações criadas por eles. Marx dirá que a relação capital-trabalho, tematizada pela economia política, é uma relação que é posta pelo economista político como ahistórica, como natural. Ele não vê essa relação como uma relação construída historicamente. E isso por uma razão muito simples. Não é porque ele seja desonesto, não é porque ele seja um mistificador, é porque, dada a sua posição de classe, de defesa da ordem burguesa, ele só pode ver isso aqui, ó, como uma relação natural. Violar isso aqui é violar a natureza. Por isso, agora, por favor, atenção. Fazer a crítica dessa economia política é abrir a via à compreensão da sociedade civil burguesa. Que esta economia política descreve esta sociedade do seu ponto de vista. Logo, fazer a crítica dessa economia é abrir a via à compreensão da dinâmica mesmo dessa realidade, que é a realidade da sociedade civil burguesa. Agora, por favor, atenção, o que é fazer a crítica? Fazer a crítica para Marx não é falar mal, hein? Não está no domínio da crítica construtiva e da crítica destrutiva. Vocês sabem qual a diferença entre uma e outra, né? A crítica construtiva é a que nos convém. A crítica destrutiva é aquela que não nos interessa, né? Evidentemente não é nesse plano. Observem vocês que a palavra crítica aparece em praticamente todas as obras fundamentais de Marx. Sagrada Família, ou Crítica da Crítica Crítica. Miséria da Filosofia, Crítica ao Sr. Proudhon. Crítica da Economia Política. Ou mais exatamente, o título do Capital, O Capital, Crítica da Economia Política. Por que isso? Para Marx, fazer a crítica significa trazer à consciência os fundamentos
Crítica para Marx é tomar todo e qualquer processo nos seus fundamentos, tomá-lo pela raiz e tornar consciente, trazer a consciência. Isso é que é teoria, gente. Vamos voltar para ontem? Reprodução ideal do movimento. É isso que é crítica. Para não ter nenhuma dúvida. Se o ilustre professor Adorno, e se o mais ilustre ainda, professor Horkheimer, comparecessem diante de Marx, eles dissessem: estamos elaborando uma teoria crítica, Marx ia dar uma gargalhada. Porque a crítica é o constitutivo da teoria. Não é como se houvesse uma teoria acrítica. Na ótica marxiana, uma teoria acrítica não é uma teoria. É, antes de tudo, uma mistificação. Para Marx, a crítica dessa economia política abre o caminho para a compreensão do objeto real, do movimento do objeto real. Quando nós falamos aqui, portanto, em que Marx se desloca de uma problematização filosófica para a crítica da economia política, o que nós estamos querendo dizer é exatamente isso. É entender a dinâmica da sociedade civil a partir das características, das categorias que lhes são inerentes e próprias.